Esta coleção, Como Ter Sucesso, Querendo e Conseguindo, é constituída de 5 vídeos. No primeiro vídeo discutiremos começando a viagem, entendendo o computador, preparando a mudança e gostando mais de você. No segundo vídeo discutiremos recriando seu passado, viajando no tempo, conhecendo sua força e destruindo seus fantasmas. No terceiro vídeo, discutiremos criando seu futuro, descubra suas metas, preparando o caminho e realizando suas metas. No quarto vídeo, discutiremos paradigma, eis a questão, aprendendo com os problemas, para quem você trabalha e harmonizando sua vida. No quinto vídeo, discutiremos o detalhe faz a diferença, estruturando seu negócio, seu direito à ambição e chegando ao destino. Com esses 5 vídeos, você terá todos os ingredientes para obter sucesso pessoal e profissional na sua vida. Olá, tudo bem? Meus parabéns por ter adquirido esse vídeo. Acredito eu que esse vídeo possa fazer uma grande diferença na sua vida. Eu quero começar esse curso Como Ter Sucesso, Querendo e Conseguindo, fazendo a você uma pergunta. A pergunta é a seguinte: você está obtendo os resultados que você gostaria de obter na sua vida? Quando eu digo na sua vida, pode ser tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Se você está obtendo os resultados que você gostaria de obter, esse curso vai lhe ajudar a acelerar o processo. Se você não está obtendo os resultados que você gostaria de obter, esse curso vai lhe proporcionar possibilidades para que isto ocorra. Para fazermos isto, nós vamos utilizar várias técnicas, entre elas a técnica do aprendizado acelerado do psiquiatra búlgaro George Lozanov, a técnica do pensamento lateral do psicólogo e médico inglês Edward de Bono, a técnica da Gestalt do alemão Fritz Perls. Nós vamos utilizar essas técnicas sem que você perceba quando que eu estou utilizando a qual. O que conta na realidade são os resultados, não é verdade? Isso é que importa. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero definir para você é o que eu chamo de sucesso. Se eu lhe perguntar o que é sucesso, o que você responderia? Se eu perguntar para um amigo seu, provavelmente a resposta será diferente, não é verdade? Sucesso significa coisas diferentes para diferentes pessoas. A definição que nós vamos usar nesse curso é uma definição que vai servir para todos nós. Sucesso é conseguir o que você quer. O que é diferente de felicidade. Felicidade é querer o que você conseguiu. Para você ser feliz, você não precisa de mais nada. É só aceitar o que você tenha. Isto não me impede de continuar almejando outras coisas na vida. Só que, infelizmente, as pessoas confundem sucesso com felicidade. Eu não sei lhe ensinar a ser feliz. Agora, sucesso, sim, é uma ciência. Do mesmo modo que você aprende física, que você aprende química, você pode aprender a ser bem-sucedido. Para que qualquer coisa ocorra no seu universo físico, são necessários 3 componentes. São necessários o querer, o saber e a oportunidade. Imagine que você queira atravessar um cabo de aço de um prédio para outro. Você queira, você sabe atravessar, mas não existe cabo de aço. Você não vai conseguir. Vamos supor que você queira, existe o cabo de aço, mas você não sabe. Impossível, não é verdade? Se você sabe, se você tem o cabo de aço, mas hoje você não está afim, você também não vai atravessar. Então o que nós vamos mostrar aqui no sucesso é como que nós criamos esse contexto onde esses 3 componentes se manifestam. O querer, o saber e a oportunidade.
Se você continuar fazendo o que você sempre fez, você vai continuar obtendo o que você sempre obteve. Não é só assistir o vídeo. Você vai ter que fazer alguma coisa diferente. Porque se fosse só assistir o vídeo ou só ler, você poderia ler a Bíblia e ir para o céu. Não é bem assim, não é verdade? Então o que nós vamos exigir aqui é que você assista o vídeo. Você vai ter que assistir esse vídeo várias vezes, porque repetição é a mãe do aprendizado. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou, não é verdade? Você não aprendeu da noite por dia. Sucesso também, nós não conseguimos aprender da noite para o dia. Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que assistir esse vídeo várias vezes para que isso seja incorporado na sua estrutura psicológica e faça parte de você. Que você internalize, seja parte de você esse conhecimento que nós estamos passando aqui. Depois que houver uma internalização disto e você começar a aplicar, isso vai ficar automático para você. Do mesmo modo que você não precisa se automotivar para escovar os dentes, você não chega no espelho de manhã e pergunta: será que eu vou escovar os dentes hoje ou será que não? Você simplesmente pega a escova, a pasta e escova, na verdade? Já se tornou um hábito para você. Então, do mesmo modo que escovar os dentes se tornou um hábito para você, sucesso pode se tornar um hábito. Mas para se criar um hábito, é necessário que pelo menos passe pelo seu cérebro aquele tipo de pensamento 21 vezes. Eu não estou dizendo que você vai ter que assistir esse vídeo 21 vezes. Eu estou dizendo que você vai ter que assistir o vídeo várias vezes e colocar em prática aquilo que você está assistindo aqui, e isso então vai ficar sendo parte de você. Existe um ditado chinês que é o seguinte: o tempo é o melhor dos mestres, só que infelizmente termina matando todos os seus discípulos. Você pode aprender por conta própria, é um jeito de você aprender na vida. Ou você pode aprender com quem sabe. Eu espero que eu possa passar esse conhecimento para você. Conhecimento que eu tirei da minha vida pessoal e conhecimento que eu tirei dos 3.000 livros que eu li durante 17 anos da minha vida. Eu procurei aqueles indivíduos que ganharam um prêmio Nobel, que sabiam o que estavam dizendo, por isso que ganharam um prêmio Nobel, e dali eu tirei teorias, simplifiquei essas teorias e nós vamos utilizá-las aqui. Quando eu disse para você que nós vamos utilizar técnicas de aprendizado acelerado, isso significa que você vai aprender aqui de uma forma diferente. O modo como você aprende comigo aqui nesse vídeo, isso vai ficar codificado no seu inconsciente por muitos anos. Quando nós falamos em técnica de pensamento lateral, eu vou lhe ensinar a trabalhar com os dois lados do cérebro. O cérebro tem dois hemisférios, nós vamos discutir depois em mais detalhes. O esquerdo e o direito. Você vai aprender a integrar esses dois lados do cérebro, trabalhando com esses dois lados simultaneamente. Quando nós falamos em técnica de Gestalt, nós vamos lhe ensinar a viver o aqui e agora. O passado já passou e o futuro ainda não chegou. Então só existe o aqui e agora. Existem pessoas que se escondem no passado. Eu sou assim porque o meu pai fez isso, porque a mãe fez isso, porque a minha infância foi assim. A sua infância já passou. Não tem nada que você possa fazer a respeito. E não adianta você se preocupar com o futuro, porque o futuro ainda não chegou. Se você anotar todas as preocupações que você tem, mais de 99% daquilo que você se preocupa não vai acontecer nunca. Então você está perdendo tempo se preocupando com isso. É verdade? Então é isso que está aí. Você assista o vídeo, faça os exercícios, repita várias vezes e eu tenho certeza que a sua vida não será a mesma. Até lá. Aqui vamos nós, entendendo o computador. Se você comprar um aparelho eletrônico numa loja, ele vem com um manual, onde que liga, onde que desliga, como que regula, não é verdade? Você recebeu isso aqui, que é a coisa mais sofisticada que existe no planeta. Chama-se cérebro. Tem 10 bilhões de neurônios, 100 trilhões de conexões nervosas. E você não está usando nem 3% da capacidade que você tem aí. Já imaginou o potencial que está armazenado? Sócrates dizia que o homem preguiçoso
é aquele que poderia ser melhor empregado. E de acordo com a definição de Sócrates, todos nós somos preguiçosos, porque nós poderíamos estar utilizando o nosso cérebro de uma forma totalmente diferente. Então o que nós vamos fazer agora é entender esse computador, é criar um manual para que você possa tirar o máximo desse cérebro. George Bernard Shaw dizia o seguinte: eu penso uma vez por semana e sou famoso. Já imaginou se eu pensasse todo dia? O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer com isso que a maioria não usa o cérebro para pensar. Usa o cérebro para ter pensamentos. É totalmente diferente. Se eu lhe pergunto se há 5 dias atrás foi um dia antes de quarta, que dia que será depois de amanhã? Para você responder essa pergunta, você tem que pensar. Mas o que você faz 99% do tempo é ter pensamentos. Então a primeira coisa que você tem que entender é a diferença entre pensar e ter pensamentos. Para você entender isso melhor, eu vou lhe dar a anatomofisiologia do cérebro. O cérebro, como eu disse, esse aparelho que tem 10 bilhões de neurônios, é o computador mais sofisticado da face da Terra. Ele tem 2 hemisférios, o esquerdo e o direito. O esquerdo armazena a razão, o direito armazena a emoção. Esses hemisférios, eles têm funções distintas. O esquerdo é digital, o direito é analógico. O esquerdo é analítico, o direito é sintético. O esquerdo pensa em preto e branco, o direito pensa em colorido. O esquerdo é detalhista, o direito é global. Vocês estão vendo as diferenças? Quantas são? Você, por exemplo, tem um indivíduo que é muito cérebro esquerdo. Ele se preocupa com detalhe, mas ele não vê o todo. Ele consegue ver a árvore muito bem, mas ele não consegue ver a floresta. O indivíduo que é cérebro direito, predominantemente, ele já faz o contrário. Ele consegue ver o todo, mas ele não consegue ver o detalhe. Ele consegue ver a floresta, mas ele não consegue ver a árvore. Então o que nós estamos fazendo aqui, nós temos que fazer um equilíbrio entre o cérebro esquerdo e o direito, entre a razão e a emoção. Todas as vezes que houver uma incongruência, uma discrepância entre o cérebro esquerdo e o cérebro direito, você paga um preço. Se você disser assim, cérebro esquerdo, eu vou roubar um banco, e o cérebro direito, a emoção, disser, não faça isso não que é antiético, e você vai e rouba o banco, 10 anos depois você aparece com câncer, o que aconteceu? Houve uma incongruência, houve um conflito entre a parte esquerda e a parte direita do seu cérebro, houve uma depressão do seu sistema imunológico e com isto você sofre um câncer 10 anos depois. Além disto, se você aprende a integrar esses 2 lados do cérebro, é como um passarinho. Um passarinho para voar precisa de 2 asas. Você nunca vai encontrar um passarinho voando com uma asa só. O indivíduo, para ser bem sucedido na vida, ele tem que aprender a trabalhar com os 2 lados do cérebro. Se ele é só cérebro esquerdo, é aquele indivíduo que você conhece, que é inteligente, sabe cálculo, sabe matemática, trabalha numa lojinha no centro da cidade, é o caixa lá, e lá vai ficar a vida inteira. Por outro lado, o indivíduo que só trabalha com o cérebro direito é aquele indivíduo muito criativo, com grande imaginação, que não implementa nada que ele imaginou. Van Gogh pintou 1.600 quadros, vendeu um, viveu e morreu na miséria. Na verdade, ele tinha um cérebro direito muito evoluído, mas ele não tinha o discernimento necessário para vender os quadros e ter uma boa vida. Então, o que nós temos que fazer para ser bem sucedido é equilibrar esses 2 lados do cérebro. Do mesmo modo, para nós podermos assimilar o conhecimento, se nós assimilamos com os 2 lados do cérebro, faz uma diferença muito grande. Tudo aquilo que você aprendeu só com um lado do cérebro, você esquece. Se você fizesse aquela prova que você fez para passar no vestibular, ou para entrar no colegial, ou aquela prova de ginásio que você tirou 10, se você fizesse aquela prova novamente hoje, você não tiraria a mesma nota, não é verdade? Mas se você sabe nadar, e tem 10 anos que você não nada, se você entrar na piscina, você nada. Se você sabe andar de bicicleta, e tem 10 anos que você não anda de bicicleta, se você montar numa, você anda, não é verdade? Por quê? Andar de bicicleta, nadar, você aprendeu com os 2 lados do cérebro. E aquilo que você fez lá na escola, você aprendeu com um lado só do cérebro.
Por isso que você esqueceu. Então o que você faz? Você passa a vida inteira aprendendo, esquecendo, aprendendo, esquecendo, aprendendo, esquecendo. Mas mesmo assim, aprendendo e esquecendo, você está melhor do que aquele indivíduo que não aprendeu, não é verdade? Porque o conhecimento você esqueceu, mas sobrou alguma coisa. Sabe o que sobrou? A sua habilidade de pensar. Que isso também nós vamos discutir aqui nesse curso. Como é que você usa o seu cérebro para melhorar o seu discernimento, para você poder fazer decisões de uma forma melhor. Tem gente que tem dificuldade para fazer decisões. O indivíduo não consegue decidir entre uma coisa e outra. É como se uma parte do cérebro queria uma coisa, outra parte do cérebro queria outra. E ele acaba não decidindo por nenhuma das duas. É o sujeito que chega na sorveteria e não sabe se ele quer o sorvete de baunilha ou de chocolate. Baunilha ou chocolate, ele acaba pedindo framboesa. Ele acaba pedindo morango. Porque ele não consegue decidir entre uma coisa e outra. E isso é muito importante se aprender na vida, porque a sua vida você está fazendo constantes decisões. E outra coisa importante que você tem que entender como o cérebro funciona, existe uma lei universal chamada lei do aumento. Tudo aquilo que você concentra, aumenta. É assim que o cérebro funciona. Se você se concentrar nos seus problemas, eles vão aumentar. Se você se concentrar na solução dos seus problemas, a solução aumenta. Então é muito importante você focalizar onde você quer gastar a sua energia. Henry Ford dizia, se você pensa que você pode, ou se você pensa que você não pode, de qualquer jeito você está certo. Porque uma vez que você está trabalhando com as suas crenças, que nós vamos discutir no futuro, você está sempre certo. Você já notou que você está sempre certo? É sempre você certo, a outra pessoa que não consegue entender, porque você está partindo de um princípio que está codificado no cérebro. À medida que você começa a mudar essas percepções, você vai entender que percepção é realidade e tudo mais é ilusão. Certo? Voltamos a conversar. Olá, tudo bem? Aqui vamos nós, preparando a mudança. A única coisa constante no mundo é mudança. Você sabe que você não pode pisar no mesmo rio duas vezes, né? Você coloca o pé no rio e quando você tira, quando você vai pisar de novo, aquela água já foi embora. Não é verdade? Está tudo mudando. O universo é dinâmico, ele muda o tempo todo. Você conversa com uma pessoa hoje, você encontra com essa mesma pessoa daqui a um mês, você mudou, ela mudou. Só que o problema é que você continua tratando-a como se ela não tivesse mudado, e vice-versa. E aí cria o problema. Por que nós fazemos isso? Porque nós somos animais de hábitos. Nós criamos hábitos e continuamos perpetuando esses hábitos. Eles fizeram um estudo e mostraram que você de manhã, quando escova os dentes, se você escova hoje 35 vezes a escova no dente, amanhã você vai escovar 37, 34, por aí. Ou seja, até nesses pequenos detalhes, você mantém esse hábito. E um pensamento, uma vez pensado, ele se torna eterno, sabia? Ele vira hábito. A não ser que você pare e repense. Aliás, é isso que você está fazendo aqui nesse curso, né? Você está repensando uma série de hábitos. Porque existem hábitos positivos que lhe ajudam e vale a pena tê-los. Você tem um hábito, por exemplo, de fazer ginástica, ótimo. Isso vai manter o seu corpo jovem por muito tempo. Agora, se você tem um hábito, por exemplo, de fumar, você está lhe prejudicando. Cada cigarro que você fuma diminui a sua vida 14 minutos. E você não leva 14 minutos para fumar um cigarro. Não é verdade? A nicotina contida num cigarro é suficiente para matar 2 rãs. Então você começa a pensar o seguinte: quais são os hábitos que eu gostaria de mudar durante esse curso? Começa a pensar nisso. Aí você vai dizer, mas eu não tenho força de vontade para parar de fumar. Não, não é força de vontade. Força de vontade é uma coisa consciente. Nós vamos muito mais fundo do que isso. Nós vamos trabalhar com motivação. Aliás, nós vamos trabalhar com automotivação. Porque força de vontade é aquilo que você faz no dia 31 de dezembro. Você fala, no próximo ano eu vou fazer isto, eu vou fazer isto, eu vou fazer isto. Quanto tempo isso dura? Quase nada, não é verdade? Agora, se você está automotivado, a história é totalmente diferente. Você vai fazer acontecer. É isso que nós vamos provocar aqui. Nós vamos provocar uma automotivação para o sucesso. Porque nós vamos aprender com gente que sabe. Existiu nos Estados Unidos um indivíduo chamado Andrew Carnegie. O Andrew Carnegie era, na época dele, o que o Bill Gates é hoje. O que o Bill Gates é para a era da informação, Andrew Carnegie foi para a era da industrial.
O Andrew Carnegie era tão rico que ele deixou o dinheiro para construir o Carnegie Hall em Nova York. Ele deixou o dinheiro para construir a Carnegie Mellon University nos Estados Unidos. E o senhor Andrew Carnegie, um dia, num momento de reflexão, ele teve um insight. Ele disse: eu vou deixar muito dinheiro para o mundo, como de fato ele deixou. Mas eu gostaria de deixar para o mundo mais do que dinheiro. Eu gostaria de deixar essa habilidade que eu tenho, que tudo que eu coloco à mão vira ouro. Então ele resolveu criar a chamada ciência do sucesso, o que faz um indivíduo bem-sucedido. Como ele era um indivíduo muito ocupado e não tinha tempo para fazê-lo, ele contratou alguém que o fizesse. Ele saiu procurando alguém. Numa noite, numa festa, ele conheceu um jovem de 19 anos de idade, de nome Napoleon Hill. Ele ficou impressionado com a inteligência desse jovem e ele propôs para esse jovem trabalhar durante 25 anos desenvolvendo a ciência do sucesso. Napoleon Hill foi para casa, pensou no assunto e resolveu aceitar o desafio. E durante 25 anos, Napoleon Hill teve a oportunidade de entrevistar 16 mil pessoas. Das 16 mil pessoas que ele entrevistou, 1.000 eram milionários. Dos 1.000 milionários, ele selecionou 500, que além de terem dinheiro, tinham saúde, boa vida familiar, paz de espírito, etc. E ele estudou profundamente as características desses indivíduos e comparou com o resto. Então isso que nós estamos apresentando para vocês aqui, não é só uma experiência pessoal nossa. Isso é uma combinação da nossa experiência, porque se eu não fosse bem sucedido na minha vida, eu não mereceria estar aqui passando esse conhecimento para você, mas também conhecimento de outras pessoas que estudaram, que pesquisaram e que desenvolveram esse aspecto e que descobriram que essas características, elas têm que ser inconscientes. Elas têm que estar no seu inconsciente. O seu inconsciente tem que estar impregnado com elas. Porque aí sim você vai se automotivar, aí sim você vai mudar os seus hábitos. E uma vez mudados os hábitos, você pode praticamente colocar no piloto automático e a coisa vai acontecer. Só que as pessoas, de um modo geral, o que elas fazem? Elas se escondem no passado ou se escondem no futuro. É muito fácil você se esconder no passado. Você reclama que você é do jeito que você é por causa das circunstâncias da sua infância, do modo que seu pai lhe batia, a sua mãe te tratava, etc. Ou você pode se esconder no futuro, se preocupar com as coisas que vão acontecer. Você já prestou atenção na palavra preocupar? Pré-ocupar. O que é pré-ocupar? É você ocupar a sua mente antes da hora. Se a sua mente estiver ocupada, você não tem tempo de pré-ocupar. E como é que você ocupa a sua mente? Se comprometendo em fazer uma diferença na sua vida. Então a única coisa que eu exijo de você aqui, que eu solicito, que eu convido você, é para você se comprometer e utilizar esse material para mudar a sua vida. Não é se envolver com ele, não. É se comprometer, é muito diferente. Se você hoje de manhã teve no café da manhã ovos com presunto, a galinha que botou os ovos estava envolvida no seu café da manhã. O porco estava comprometido. Ele deu a vida pelo presunto, para ser transformado em presunto. Você entende a diferença? Então você tem que se comprometer em estudar esse material. Como eu disse no primeiro round desse vídeo, na primeira parte, você tem que repetir muitas vezes, até que isso se torne uma parte de você. Você está lembrado quando você escuta uma piada nova? A primeira vez que você conta essa piada, você diz, fulano contou, e você repete a piada. A segunda vez você já diz, alguém contou, você repete a piada. Na terceira vez a piada vira sua, não é verdade? Você já não diz quem lhe contou mais, fica sendo a sua piada, porque já tem as suas características. Então o que você vai fazer com esse material, você vai incorporando esse material no seu inconsciente, os seus hábitos vão mudando, a sua motivação vai aumentando, o seu inconsciente fica impregnado disso, a sua estrutura psicológica, e você deixa de se esconder no passado ou se esconder no futuro e você utiliza o aqui e agora. Porque a vida ocorre no aqui e agora. No seu cérebro não existe futuro, sabia disso? Você já acordou amanhã? Não, é sempre hoje. Exatamente isso. Aqui e agora. Até lá. Olá, tudo bem? Gostando mais de você.
Se você não gosta de você, o mundo não vai gostar de você. O seu desempenho, tanto pessoal quanto profissional, nunca será maior do que a sua autoimagem. Por isso nós estamos trabalhando nisso. Como melhorar a sua autoimagem? Como melhorar a sua autoestima? Até a idade de 8 anos, você recebeu aproximadamente 100 mil nãos. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Crianças com 4 anos de idade, microgravadores colocados na orelha para escutar, gravar o que elas escutam em 24 horas, para cada elogio, elas receberam 9 repreensões. Então o que acontece? A sua autoestima, que nasceu direitinho, ela começa a ser lesada. Você tem que continuar vivendo. Então, como mecanismo de compensação, você faz compensações e que leva a deformações. Adolf Adler, discípulo de Sigmund Freud, o Dr. Adler dizia: toda compensação traz uma certa deformação. Conclusão, você passa a ter 2 personalidades. Uma que você apresenta para os outros e a outra que é a sua lá, que você não quer mostrar para ninguém. E você gasta uma energia vital enorme tentando separar uma da outra. E isso tudo é codificado linguisticamente. E existe uma conversa dentro da sua cabeça o tempo todo, chamado self-talk, que determina isso. E eu vou lhe provar isso agora. Imagine a seguinte situação. Imagine que eu colocasse aí onde você está assistindo esse vídeo, uma tábua de 40 centímetros de largura e 10 metros de comprimento. Eu colocasse no chão. E solicitasse que você andasse nessa tábua, de um lado para o outro. Você conseguiria? Provavelmente sim, não tem problema nenhum andar de um lado para o outro. Agora eu pegaria essa tábua e colocaria essa tábua entre os 2 prédios Twin Towers do World Trade Center em Nova York, os 2 prédios mais altos de Nova York, 400 metros acima do solo, 108 andares. E agora eu solicitaria que você atravessasse essa tábua de um lado para o outro. Você faria? Provavelmente não. Mas fisicamente você consegue fazer. Você não fez lá, não andaria no chão? O que acontece? Imediatamente vai aparecer no seu cérebro o chamado self-talk. Olha, você vai escorregar, ó, você vai cair, ó, vai ventar. Não é verdade? Você nunca deixou de fazer nada na vida porque o seu peito doeu, ou porque o seu braço doeu, ou porque a sua perna doeu. Você deixou de fazer alguma coisa na vida porque alguma coisa aconteceu aqui dentro do seu cérebro. Não é verdade? Pois é, isso tem muito a ver com a codificação que você tem da sua autoestima. Porque essa autoestima foi gerada através do seu crescimento, do seu desenvolvimento. Nos primeiros 7 anos de vida, você não tinha capacidade cognitiva. O seu cérebro funcionava como se fosse uma esponja. Você estava consciente, mas você não estava consciente que você estava consciente. Essa é a verdade. Então a religião que você tem, os preconceitos, as suas crenças com relação a dinheiro, a Deus, a amor, a saúde, a velhice, tudo isso foi codificado nos primeiros 7 anos de vida. Dos 7 aos 14, você entrou na fase de modelação. Você começou a modelar os outros. Você começou a copiar o comportamento das pessoas. Se a sua mãe dizia, não minta, mas você ouvia ela mentindo para o vizinho, você chegava à seguinte conclusão: mentir é válido. Ou seja, você incorporava o comportamento e não o que as pessoas estavam dizendo. E você começou a fazer julgamentos. Por volta dos 14 anos, você entrou na terceira fase, que é a chamada fase de socialização. Você começou a se socializar com os outros. E teoricamente, somente teoricamente, você completou isso por volta dos 21 anos. Eu digo teoricamente que eu encontro pessoas com 50 anos de idade que ainda não saíram de casa emocionalmente. O pai já morreu, a mãe mora a 2.000 quilômetros de distância, mas a pessoa ainda não saiu de casa emocionalmente. Então nós temos que voltar lá e reestruturar essa criança, que nunca tem mais do que 7 anos de idade. E como que isso foi estruturado neurofisiologicamente? Do seguinte modo: na base do seu cérebro, você tem uma estrutura chamada substância reticular ativadora ascendente, que é abastecida pelo saldo exergônico do bioquímico celular. Estou falando difícil. O que é isto? Significa que se eu levanto a mão, eu libero mais energia do que é necessária para levantar a mão. Parte dessa energia vai pelo sistema nervoso e ativa essa substância que ativa o cérebro. Então o seu cérebro se mantém acordado graças à substância. Obrigada por assistir até aqui. Deixe seu like, por gentileza, e seu comentário.
O vídeo tem 4 partes com ensinamentos valiosos. Ouça os demais para mudar de vida.